Agora, outro tema, gente. Esse aí, a gente até abordou um pouquinho quando a gente fez a conversa sobre o álbum. Foi o lance do noivado dela. O que vocês acharam disso aí? Cara, a hora que eu vi como é que as coisas evoluíram tão rápido, né? Porque não adianta, em tão pouco tempo assim, dificilmente você consegue. Claro que existem, vai ter gente que vai falar assim: ah, não, eu conheci meu marido, namorei 3 meses, casei e tô com ele até hoje. Mas são casos e casos, né? A maioria realmente tende a não dar certo, né? Você não conhece muito bem a pessoa, é muito pouco tempo, né? Você lembra o tempo que foi, Gabriel? Você lembra que você ficou em depressão por isso e tudo, mas quanto tempo ela namorou, noivou, casou e. Velho, muito rápido, né, cara? Mas esse Fonz é um pau no rabo, deixa eu te contar, viu? Na real, foram seis meses, né, Fonza? Ela noivou, se eu não me engano, em julho de 2020. E na realidade ela acho que conheceu ele em julho de 2020, teve a pandemia, os caralho tudo lá. E Esse depois cara, de depois de acho que 5 meses mais ou menos, eles terminaram ali em novembro, dezembro. foram Foi muito mais uma rápido. vítima, na verdade, eles foram mais uma vítima da pandemia, né? Igual muitos casais foram. A denúncia aí, ó, a culpa é da pandemia, amiguinho, você... Ô, Fonza, mas peraí, já que você botou Cara, na roda, então agora deixa eu te puxar pra fogueira. E diga aí, aí. Fonza, a pandemia te impactou muito, cara? Não, cara. Na verdade, eu já vivo meio em isolamento, né? Você me conhece, Gabriel, você sabe. Eu não saio muito de casa, assim, Não, não, fico mas no mais dentro do âmbito estúdio. relacional. O Não, papo aqui tá nos relacionamentos. não, pra mim, normal, cara. Normal. Eu, a mim isso não afetou em nada, pelo menos Cara, por enquanto. E eu acho que pra não vai mim afetar tanto. afetou pra caralho. Pra mim afetou, Afetou? mas em nome de Deus, afetou. Se o capiroto tivesse descido e tentado colocar desavença, ele não tinha conseguido, Fonza. Mas a pandemia, em nome do Senhor. Vários casais, né, nessa pandemia se separaram aí. Eu sei até uma história que o cara, tipo assim, o cara trabalhava com TI, aí ele começou, foi dispensado, obviamente, começou a trabalhar em casa. Aí começou a brigar com a mulher, brigar com a mulher, brigar com a mulher, não teve jeito, sabe o que ele fez? Alugou uma sala comercial, aí ele ia fazer o home office Caralho. nessa sala para não ficar em casa e não ficar brigando com a mulher. Nossa, mano. É história Ah, verídica gente. isso. Caraca. Mas aconteceu. Ô, Rafa, você não foi impactado assim? Teu relacionamento? Cara, olha só que fita. Poucos meses antes de começar a pandemia, eu mudei para morar com ela. E aí tava tudo de boa, porque eu trabalhava toda noite, todo dia. Então, e ela trabalhava de dia. Ou seja, eu era um cara que acordava 1 hora da tarde, enquanto ela já estava trabalhando há muito tempo. Então, a hora que ela chegava do serviço, eu saía para o estúdio. Eu chegava em casa de novo, meia-noite, 1 hora ou mais. Quando entrou a pandemia e que parou tudo, a gente falou: Nossa, eu moro com ela. Tipo, a gente mora junto, caraca, olha isso, que top. Mas foi de boa, cara. De boa. Eu acho que isso aí foi um negócio pra falar: Cara, dá pra gente casar. A gente não é casado ainda, mas, pô, a pandemia deixa a gente mais perto ainda. É, é, Ou aproxima ou afasta, irmão. é uma oportunidade de você conhecer realmente a pessoa com quem você está, né? Que você passa meio que 24 horas praticamente junto, né? O que é diferente de quando você está numa situação normal, que nem acontece com o Rafa. Um sai para trabalhar, o outro sai para trabalhar. Às vezes eles se encontram de noite, jantam junto, aí, tipo, assiste alguma coisa, conta uma história, vai dormir, no outro dia já sai para trabalhar. Isso impactou realmente muitos casais. Eu tenho notícias, assim, de amigos que tiveram um problema com isso, cara. Você é um deles, né, Gabriel? E Sim, olha e que eu você, e tenho olha uma que você nem, hipótese. e olha que você nem mora junto com ninguém, né? Eu tenho uma hipótese. No meu caso, na época que a pandemia estourou, Jô Francis e eu estávamos namorando, bonitinho, aquela coisa show de bola. E aí, qual que é o lance? A minha teoria é que, no meu caso, o nosso namoro era à distância. Além de a Jo ser artista, que enfim, precisa viajar, fazer as coisas, fazer show, ela também mora em Sampa. E a família é do Paraná. Então, assim, a gente se via muito pouco. A minha teoria é que, a minha hipótese, melhor dizendo, é que casais que tinham relacionamentos à distância e de repente tiveram que conviver sob o mesmo teto se fuderam. Porque não deu tempo da coisa ser gradativa. Porque a hora que a gente pensa em relacionamento, e aí não sei o Rafa, mas Fonza já foi casado, eu já tive relacionamento de década
Já fiquei junto com uma pessoa durante 11 anos. A coisa, ela vai crescendo aos pouquinhos. Aos poucos, sabe? Você vai tendo mais tempo. Tem você vai etapas, né, cara? Exatamente. E aí, a hora que você chega no ponto de... E com essa namorada que eu tive, de 11 anos, quando a gente começou a ficar mais perto, assim, que tipo, a gente começou a namorar, a gente era muito adolescente, a gente tinha 16 anos. Quando a gente tava lá com uns 26, mais ou menos, que aí cada um começou a buscar seu canto, no sentido de virar adulto, sabe? Ainda assim, já foi difícil. A gente se conhecia muito bem e ainda assim já foi difícil. Agora imagine um relacionamento de 1 ano, cara, que você tá namorando à distância quase e de repente você tá socado ali, tem que dormir, acordar e fazer tudo junto. Não, mano, é muito difícil, velho. É muito difícil. Inclusive, o que vocês acham sobre esses novos moldes de casamento? Cara, a gente não é muito referência, na verdade, né? Porque quem trabalha com música, né? Quem toca, o Rafa pode até deu um exemplo aí, já leva uma vida meio doida, né? É que agora tá tudo parado, tal, raramente as pessoas estão viajando para trabalhar e tudo mais. Mas a gente já leva uma coisa meio embolada, vamos dizer assim, não tem muito horário para comer, não tem muito horário para dormir. Às vezes você tá indo dormir, a pessoa tá levantando, quer dizer, vira meio que uma bola de neve, né, cara? Então, a gente já tende a ter relacionamentos um pouco mais complicados, assim, né? Não é todo mundo que realmente compreende essas coisas que a gente faz. Às vezes a gente trabalha, ele fala que músico não trabalha, mas pelo menos a gente trabalha em estúdio, tem dia que você trabalha, tipo, a pessoa trabalha 8 horas por dia, a gente às vezes trabalha 14, 15 horas por dia. Às vezes eu falo isso e o nego fala, nossa, mas tudo isso, né? Não acredita, mas não é verdade, Rafa? Um lance desse. Às vezes você entra no estúdio, cara, quantas vezes eu entrei aqui, tava de dia, eu saí, tava de dia de novo, quer dizer, virou a noite e no outro dia que eu fui sair daqui só. Então realmente é complicado, você tem que ter uma pessoa muito mente aberta do seu lado e que entenda realmente essas coisas e que confie em você e no seu trabalho, que senão é muito difícil dar certo com alguém, cara. Um relacionamento normal já é difícil, igual a gente costuma ter, tem que ter muita afinidade, muita confiança, muita cumplicidade, senão não dá certo mesmo, cara. Sim, sim. Rafa, gente, vamos saber o que o Rafa pensa. Antes, deixa eu só fazer uma pequena intervenção aqui para dizer o seguinte: deem like nesse vídeo, você que está assistindo, porque esse canal é novo, é o nosso canal do podcast. Então deem like, compartilhem, se inscrevam para a gente fazer esse canal crescer. A intenção desse canal ela é um pouquinho diferente do outro, porque no Missão Musical é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico, a gente reage, é mais entretenimento e tal. Esse aqui é somente a parte da filosofia de bar. A gente brinca que ali nos reacts a gente reage e conversa, mas ainda assim a gente corta muitos trechos. Nos reacts, para vocês terem uma ideia, o vídeo, quando ele é gravado, ele tem por volta de 22 minutos. O vídeo que vai pro Missão Musical, ele tem 12 minutos. Então, quase metade a gente tira na hora da edição para ficar dinâmico, porque as pessoas que consomem Missão Musical são pessoas que querem ver aquele conteúdo que é mais dinâmico mesmo, e tá tudo bem com isso. E esse canal ele foi criado justamente pra gente ter conversas um pouco mais densas, ter conteúdos mais raiz, assim, sabe? Sem edição, pra gente, sabe? Pra quem... Acho que tem até um pouco a ver com idade, assim, sabe? Porque a galera mais madura, já mais velha, pelo menos eu sinto isso. Eu já tendo a ver mais conversas, tendo a ver menos entretenimento e coisas do tipo, e firulices e dedo no cu e gritaria pra ver coisas um pouco mais... de fôlego, assim, coisas mais densas. E essa é a intenção desse canal. Então, se você se identifica com isso, se inscreva, porque a gente vai trazer vários debates muito legais aqui. Rafa, e aí? O que você achou? O que você acha sobre esses novos moldes de relacionamentos, de casamento, etc? Ah, cara, eu sempre fui fora do molde, cara. Sempre fui fora do padrão, cara. Então, eu não sei o que seria uma união normal, assim. Eu não sei se tem um molde, uma coisa. Eu acho que, assim, primeiro, tem que ter uma cumplicidade, cara, e um respeito de ambas as partes ali. Igual o Fonza falou, cara, a vida de música é muito complicada. Final de semana, eu saio quinta e volto domingo, cara. Agora não mais. Eu tô louco em casa de sexta, de sábado. Então, eu fico... Pô, a Daya vai dormir 9h30 da noite, cara. Aí 10h30 eu tenho que acordar assim, com ponta do pé para poder assistir BBB na sala.
E já é tarde pra caramba pra ela. Então, eu acho que tem uma pessoa que falou um negócio aqui, que essa instituição, a Fernanda falou, casamento é uma instituição que gradativamente extinguirá. Cara, por exemplo, eu moro junto e não sou casado. Viva Suruba! Eu vivo junto, mas não sou casado. A questão de casamento às vezes pode ser religiosa, pode ser civil, olha. Então, a questão primordial de um relacionamento, de uma união, é o respeito, cara. Então, é a primeira coisa, só isso que eu tenho a falar. Eu discordo um pouco da Fernanda. Eu acho que, tipo assim, casamento em si, quando a pessoa fala em casamento, meio que se refere a papel, né? Escrito e tal. Eu acho que o ser humano não nasceu para ficar sozinho, né, cara? A gente sempre quer achar alguém que seja compatível com as nossas loucuras, com as nossas doidices, para poder compartilhar, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Porque essa acho que é a grande busca, né? E lembrando que eu tô falando isso por causa do noivado da Demi Lovato. Não, mas peraí, deixa eu esticar a polêmica que o Fonza levantou aqui, já que a gente tá falando de noivado e relacionamentos e coisas do tipo. Fonza, será... ok, não sei se a gente não nasceu pra ficar sozinho. Pegando literalmente o que você tá dizendo, a gente não nasce, inclusive, com toda a formação. Inclusive, um bebê, ele tem uma quantidade de ossos maior do que um adulto. Porque os ossos, quando o bebê nasce, os ossos ainda não estão totalmente interligados. Conforme a gente vai se desenvolvendo, os ossos vão colando um no outro e o que era 3 ossos se torna um osso só. Então, esse é o primeiro ponto. Não nascemos de fato pronto. Se a gente está vivo hoje é porque alguém teve uma experiência de amor gratuito para conosco. Sabe? Nossa mãe nos amamentou, alguém cuidou da gente. Porque a gente é diferente de uma zebrinha neonata, que a hora que sai, consegue sair andando lá, tropicando, mas vai e se vira. Uma tartaruguinha que sai do ovo e caminha até a praia sozinha. Nós somos totalmente dependentes. Não nascemos para ficar sozinho. Show de bola. De fato, carimbado, assinado embaixo, tamo junto. Mas aí vem um outro ponto aqui, ó. Vem um outro ponto aqui polêmico. Biologicamente, nós não nascemos para ser monogâmicos também. Senão, você acha, a gente cara? Não, Fonza, é ciência isso, cara. Senão você só teria ereção olhando pra pessoa que tá com você. Se você, de alguma forma, concebe a ideia, sente atração por outra pessoa, é porque biologicamente você está chipado, você tem um chip que ele não... A gente, por construção social... E, cara, eu sou monogâmico, mano. Eu só tô levantando a bola da polêmica aqui. Eu tô vendo que você é monogâmico. Você não perguntou, você meio que afirmou o negócio, né, cara? Eu não concordo, não. Acho que o ser humano, se você gosta realmente da pessoa e se sente bem com ela, tipo assim, se há se ela te completa de alguma forma, isso é uma coisa que eu aprendi, cara. Tipo assim, quando você tá com a pessoa certa, você não precisa de outra. Entendeu? É tudo bom, é meio que um conjunto. Então, sei lá. Apesar que eu não sou muita referência, né? Porque depois de uma certa idade, ter uma ereção já é uma coisa difícil. Seja com a pessoa. Zoeira. Puta que pariu, gente. O Fonza é muito do meu perder time. Perde a reputação, mas não perde a piada. Foda-se, né, cara? Não, mas zoeiras à parte. Não, mas eu sinceramente acho isso, cara. Eu acredito na fidelidade e na monogamia, assim. Eu acho que é bacana, cara. Sei lá, a não ser que seja consensual, né? Aquilo que, tipo assim, você pega quem você quiser, eu pego quem eu quiser, mas aí né? Eu acho que, voltando à pergunta, a quesito da Fernanda lá, eu acho que essa instituição do casamento em si, casamento, quando eu falo, é a união de duas pessoas, sejam do mesmo sexo ou de sexo diferente, enfim, essa união de duas pessoas, que para mim é um casamento, independente de ter papel passado ou não, estão vivendo junto, tá unido, entendeu? Eu acho que isso sempre vai existir. A gente não nasceu para ficar sozinho, cara. De maneira nenhuma. E assim, gente, uma coisa importante. Como eu disse, o Missão Musicast é um espaço de diálogo. Aqui a gente discorda em muita coisa. Então você pode ver, eu tenho a minha opinião, o Fonza tá errado, mas tá tudo bem. Boa!